Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E é importante lembrar que os materiais que são disponibilizados para apoio aos estudos, eles não substituem as aulas presenciais que ocorrem todos os domingos às 16 horas na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E cabe lembrar ainda, irmãos, que além das videoaulas nós disponibilizamos também semanalmente o esboço de cada lição e além de uma reflexão das leituras diárias em áudio. E caso os irmãos tenham interesse em receber esse material, basta informar aí o seu endereço de e-mail nos comentários deste vídeo que nós estaremos disponibilizando para os irmãos. Bom, pela graça de Deus, nós estamos iniciando aí mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. E o tema deste segundo trimestre de 2016 é Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E o comentarista deste trimestre é o pastor José Gonçalves. E aqui, irmãos, nós temos aí a relação, com o título das 13 lições que serão ministradas no decorrer deste trimestre. Tá, então, para os irmãos terem uma ideia, a lição de número 1, que é a lição de hoje, o título é a Epístola aos Romanos. Lição 2, a necessidade universal da salvação em Cristo. Lição 3, justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Lição 4, os benefícios da justificação. Lição 5, a maravilhosa graça. Lição 6, a lei, a carne e o Espírito. Lição 7, a vida segundo o Espírito. Lição 8, Israel no plano da redenção. Lição 9, a nova vida em Cristo. Lição 10, deveres civis, morais e espirituais. Lição 11, a tolerância cristã. Lição 12, cosmovisão missionária. E lição 13, e última lição, o cultivo das relações interpessoais. Irmãos, as lições que nós estaremos aí estudando no decorrer deste segundo trimestre, elas podem ser divididas ou agrupadas aí em 3 grupos diferentes, tá? O primeiro deles, ele é composto aí somente de uma lição, que é a primeira lição, tá? Que é a lição de número 1, que é a lição de hoje, que trata de uma introdução ao trimestre. E é bom frisar, irmãos, que nesta lição nós não nos aprofundaremos em nenhum dos temas da carta aos Romanos, pois trata-se de uma lição mais abrangente, onde nós faremos aí uma análise mais panorâmica da carta aos Romanos, tá? Sem se aprofundar em nenhum dos tópicos, uma vez que esse aprofundamento, que esse detalhamento, ele vai ocorrer aí a partir da lição de número 2 até o final do trimestre. O segundo grupo ele é composto das lições de número 2 até a número 8, que contém aí temas específicos doutrinários. Tá? Lembrando que doutrina significa ensinamento. E o terceiro e último grupo, que é composto pelas lições 9 até a lição 13, que possui um conteúdo, vamos dizer assim, mais prático, tá? Tratando da forma de viver dos salvos em Cristo Jesus. Enfim, é como se no segundo bloco nós tivéssemos a teoria e no terceiro bloco nós tivéssemos aí a prática. Tá? Então, das lições de 2 a 8 tem aí uma parte mais doutrinária, mais ensinamento, e a partir da lição de número 9 a gente tem algo mais prático. Então, esta basicamente é a divisão do trimestre, desse segundo trimestre de 2016. E a lição de hoje é a lição de número 1, que tem por título a Epístola aos Romanos. Muito bem, irmãos, como nós já comentamos, nós estaremos aí estudando a carta aos Romanos, a Epístola aos Romanos, ou seja, trata-se aí de um trimestre bíblico, ou um trimestre onde se estuda um livro específico da Bíblia. E quando nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, nós devemos nos lembrar sempre que ela tem como principal tema, ou seja, como tema central, como mensagem central, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele é o tema central aí de toda a Bíblia Sagrada. E
tomando o Senhor Jesus como centro da Bíblia, os 66 livros, irmãos, que compõem a Bíblia Sagrada, eles podem ser, vamos dizer assim, resumidos em 5 palavras que se referem diretamente a Cristo. Tá? Então eles podem ser resumidos aí nessas 5 palavras. A primeira palavra é a preparação. Tá? Irmãos, todos os 39 livros do Antigo Testamento, ou seja, de Gênesis até Malaquias, eles tratam da preparação para o advento de Cristo. Então todo o Antigo Testamento trata da preparação para a vinda de Cristo. A segunda palavra é manifestação. Manifestação. Irmãos, o Evangelho ele trata especificamente da manifestação de Cristo. E nós estamos falando aqui dos livros, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Agora, cabe aqui lembrar que não se tratam aí de 4 evangelhos, mas sim de um único evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a mensagem do Evangelho ela trata especificamente da manifestação de Cristo. Então, se o Antigo Testamento ele falava sobre a preparação, o Evangelho ele trata da manifestação do Senhor Jesus. A outra palavra aí que resume os livros da Bíblia é a chamada propagação. Aqui a gente está falando especificamente do livro de Atos dos Apóstolos, porque ele trata do quê? Ele trata da propagação da mensagem de Cristo, falando aí especificamente sobre a igreja, sobre o início da igreja. Depois nós temos aqui uma outra palavra que é explanação. Aqui, irmãos, toda a doutrina de Cristo ela é explanada através das chamadas epístolas ou cartas, que elas vão desde Romanos até Judas. Tá? E o tema deste trimestre ele trata exatamente sobre uma destas epístolas, que é a epístola de Paulo aos Romanos. Então, toda a explanação da doutrina de Cristo, ela ocorre aí através dessas chamadas epístolas ou cartas, indo aí de Romanos até Judas. E por último nós temos a consumação. Aqui a gente está falando especificamente sobre o livro do Apocalipse, que ele trata da consumação de todas as coisas preditas através de Jesus Cristo. Enfim, nós vemos aqui que toda a Bíblia Sagrada ela trata de Jesus Cristo como seu tema central, onde os 66 livros da Bíblia são resumidos aí basicamente nessas 5 palavras: preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação. Lembrando, preparação diz respeito ao Antigo Testamento todo, né, tratando aí da preparação para o advento de Cristo. A manifestação que diz respeito aí ao Evangelho, né, falando da manifestação de Cristo. A propagação da mensagem de Cristo, aí dita no livro de Atos dos Apóstolos. A explanação da doutrina de Cristo, contida em todas as epístolas, nós vamos ver em detalhes aí a relação dessas epístolas, e também a consumação de todas as coisas preditas através de Cristo, que está lá no livro do Apocalipse. Bom, falando aí, irmãos, então especificamente sobre as epístolas, né, que como nós vimos no slide anterior, elas tratam da explanação da doutrina de Jesus, né, quando se fala aí sobre essas epístolas, elas são divididas basicamente em 2 grupos distintos. Tá? Então nós vemos aqui na tela que estamos falando aí de 21 epístolas. Tá? Então está relacionado aí desde Romanos até Judas, sendo que as 13 primeiras elas são chamadas de epístolas paulinas, tá? Que está aqui neste primeiro quadro, e as 8 demais
elas são chamadas de epístolas gerais, que estão aqui neste segundo quadro, tá? E as epístolas paulinas, elas têm esse nome porque elas são epístolas, elas são cartas que são de autoria do apóstolo Paulo, tá? Então é por isso que elas são chamadas de epístolas paulinas. E como nós vemos aqui, nós temos aí um total de 21 epístolas, né? Está numerado aqui, ó, do lado de cada quadro, da primeira epístola, né, até a 21ª. Tá? Então, nós temos aí 21 epístolas que são chamadas também de doutrina. Por quê? Porque elas contêm a doutrina da igreja. Lembrando novamente que doutrina significa ensinamento. Tá? E dessas 21 epístolas, irmãos, 9 delas são direcionadas a igrejas. Então a gente está falando aqui das 9 primeiras, né? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. São epístolas ou são cartas que são direcionadas, que são dirigidas a igrejas. Tá? A igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja de Colosso e a igreja de Tessalônica. Então as 9 primeiras são direcionadas a igrejas. Tá? Depois nós temos aqui um grupo de mais 4 epístolas que elas são dirigidas ou elas são direcionadas a pessoas específicas. Então a gente vê que as epístolas podem ser direcionadas a igrejas ou a pessoas. Então nós temos aqui 2 epístolas direcionadas a Timóteo, uma epístola direcionada a Tito e também uma epístola direcionada a Filemon, lembrando que Filemon é o nome de uma pessoa, tá? Então por isso que ele está caracterizado, a epístola está caracterizada aqui neste grupo, que é direcionado a pessoas. Depois nós temos uma epístola que ela é dirigida aos chamados hebreus cristãos, tá? Que é a epístola aos hebreus. E depois nós temos um quarto e último grupo composto aí por 7 epístolas que são dirigidas, que são direcionadas, vamos dizer assim, a todos os cristãos indistintamente. Aí a gente está falando da epístola de Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João e a epístola de Judas. Então basicamente essas são aí as 4 divisões das 21 epístolas ou cartas, ou também chamado de doutrina. Tá? E como nós já comentamos, as 13 primeiras, que são essas do primeiro quadro, elas são de autoria de Paulo. Aí vem uma curiosidade também, irmãos. Alguns atribuem a autoria da epístola aos hebreus a Paulo também, só que não existe comprovação disso. Tá? A epístola aos hebreus ela é, vamos dizer assim, de autor desconhecido. Ninguém sabe quem é o autor da carta aos hebreus. Tá? E de Tiago até Judas, o autor é o que leva o nome da própria epístola. Então a epístola de Tiago, ele é o autor, aqui Pedro, aqui João e aqui Judas. Então nós temos aqui epístolas cuja autoria é o apóstolo Paulo, né, de autoria do apóstolo Paulo. A epístola aos hebreus o autor ele é desconhecido, e de Tiago até Judas o autor é o próprio nome da carta, né? Então, a carta de Tiago foi escrita por Tiago, as 2 de Pedro são de autoria de Pedro, as 3 de João, autoria de João, e a última, a epístola de Judas, a autoria é do próprio Judas. Tá? E apenas um comentário, irmãos, esse Judas que aparece aqui, ele não é o Judas que traiu Jesus, tá? Ele é o irmão de Tiago. Enfim, nós temos aqui então as 21 epístolas que contêm a chamada doutrina da igreja. Doutrina da igreja. E agora, irmãos, mais especificamente aí sobre as epístolas paulinas, nós temos aqui um quadro com a cronologia dessas epístolas, ou seja, nós temos aí as datas aproximadas em que elas foram escritas. Tá? Mais uma curiosidade para os irmãos, esse símbolozinho que eu coloquei aqui, ó, esse símbolo aqui chamado de til, ele significa aproximadamente. Então quando tem aqui, ó, til 51 DC, aproximadamente no ano 51 depois de Cristo. Então todos os slides que a gente colocar esse til significa que é
aproximado. E reparem, irmãos, neste quadro que a ordem cronológica das epístolas, ela não é a mesma ordem da disposição desses livros na Bíblia Sagrada. Os irmãos reparam que na Bíblia Sagrada a primeira epístola que aparece é a epístola de Paulo aos Romanos. Agora aqui neste quadro em ordem cronológica, os irmãos estão reparando que as primeiras epístolas que aparecem são as epístolas aos Tessalonicenses. Então a ordem cronológica não é a mesma da disposição dos livros aí na Bíblia Sagrada. Tá? Então somente para ficar claro aí para os irmãos. E essas epístolas chamadas de epístolas paulinas, elas podem ser divididas aí em 4 grupos também, tá? Então nós temos aqui o primeiro grupo composto pelas 2 epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Elas são chamadas aqui de primeiras epístolas, irmãos. Por quê? Porque elas foram não somente as primeiras epístolas a serem escritas, mas elas também são os 2 primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos. Os 2 primeiros livros do Novo Testamento, os 2 livros do Novo Testamento que foram escritos primeiro, são as 2 epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, tá? O segundo grupo, ele é composto aí das epístolas de Paulo, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Romanos. Essas epístolas, elas são chamadas, irmãos, de epístolas clássicas ou grandes epístolas, tá? Elas tratam-se aí de escritos longos se forem comparados com as demais epístolas, com as demais cartas, tá? O terceiro grupo, ele vai aí de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas epístolas, elas são chamadas também de epístolas do cativeiro. Por quê? Porque elas foram escritas de dentro da prisão. Então elas têm esse grupo de epístolas tem esse nome de epístolas do cativeiro. E o quarto e último grupo, que é composto aí das epístolas a Timóteo e a Tito, são chamadas de epístolas pastorais, tá? E os irmãos se recordam aí que nós já estudamos sobre as epístolas pastorais no 3º trimestre do ano passado, onde a gente comentou em detalhes sobre a carta de Paulo a Timóteo, as 2 cartas, e a carta dele a Tito também. Enfim, basicamente essa é a divisão das chamadas epístolas paulinas, ou epístolas cujo autor é Paulo. E aqui neste quadro ela está em ordem cronológica, tá? Começando aí de 51 aproximadamente depois de Cristo até 67 depois de Cristo. Então a gente vê aí que são cartas que foram escritas da primeira à última carta aí de Paulo. A gente está falando de 16 anos aproximadamente, tá? Então basicamente essa daqui é a sequência. Bom, e quando a gente fala sobre epístola, irmãos, epístola significa carta, tá? Então epístola e carta é a mesma coisa. E como os irmãos sabem, toda carta ela contém um remetente, ou seja, remetente é aquele que está enviando a carta. Ela contém também um destinatário, ou seja, para quem esta carta é destinada, e também tem o conteúdo, que é, vamos dizer assim, a mensagem propriamente dita. E nós veremos, irmãos, que da mesma forma que ocorre em uma carta convencional, não é diferente nas epístolas. E, consequentemente, não é diferente na epístola aos Romanos, que é o tema de estudo desta lição. Então, como uma carta, ela tem que ter essas informações que aí estão. Bom, agora nós vamos ver aí alguns detalhes específicos sobre a epístola de Paulo aos Romanos, Nós falamos aí de forma bastante genérica sobre as epístolas de uma forma geral, detalhamos um pouquinho mais as epístolas paulinas. Agora a gente vai entrar especificamente na epístola ou na carta, como nós vimos que epístola e carta é a mesma coisa, na carta de Paulo aos Romanos. Então nós vamos ver algumas características. Então primeiro nós temos aqui o autor desta carta, que equivale ao remetente,
do que nós vimos aí no slide anterior, ao remetente da carta. Então o autor aqui é o apóstolo Paulo. Mais adiante, irmãos, nós falaremos aí um pouco mais sobre a história de Paulo, obviamente de forma simplificada, né? Até porque não é o objetivo da lição de hoje um aprofundamento acerca da vida de Paulo. Mas, de qualquer maneira, um pouco mais à frente, nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Paulo, até porque é importante para os irmãos entenderem sobre o trabalho que ele fez, principalmente o trabalho missionário, para poder até contextualizar esta epístola aqui aos Romanos. Aí nós temos como destinatário, né, o próprio nome da epístola nos leva a concluir isso. O destinatário é a igreja de Roma, né, que era a igreja de Roma, que era a capital do Império Romano. Tá? A igreja é essa formada aí tanto por judeus quanto por gentios. Então o destinatário da carta, ou seja, a quem a carta se destina, é a igreja de Roma. O local e a data em que a carta foi escrita. Tá? Então, como nós vimos aí nos slides anteriores, naquela tabela cronológica das epístolas, né, a carta ela foi escrita aproximadamente no ano de 57 depois de Cristo. Tá? E Paulo, quando essa carta foi escrita, ele estava lá na cidade de Corinto, tá? Na casa de um cristão chamado Gaio, que é uma pessoa que foi batizada por Paulo lá em Corinto. Tá? Nós vamos falar um pouquinho depois, mais à frente, tem um mapa que eu coloquei, e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês no mapa onde é que ficam aí essas regiões, para os irmãos entenderem as cidades que Paulo passou, que ele trabalhou, que ele evangelizou, enfim. Isso aí vai ser interessante para conhecimento dos irmãos. Uma outra característica, esta carta, esta epístola de Paulo aos Romanos, ela teve um escrevente chamado Tércio. Isso aí está lá no capítulo 16, versículo 22, né, da epístola aos Romanos. Então aqui nós temos um ponto interessante, irmãos. Paulo, ele é o autor da carta, só que ela foi escrita por um escrevente chamado Tércio. É como se Paulo tivesse ditado a carta e Tércio tivesse escrito esta carta, tá? E um escrevente, é também uma outra curiosidade, ele também é chamado de copista, ou em algumas literaturas os irmãos podem encontrar também como amanuense. Tá? Mas enfim, é a pessoa que é responsável por redigir a carta. Tá? Ela só escreve. Né? O autor foi Paulo e quem escreveu foi Tércio. Então o escrevente ele escreve a carta que alguém está ditando para ele. Então essa carta de Paulo aos Romanos, Paulo foi o autor, mas não foi ele que redigiu esta carta. Uma outra característica também se refere à entrega desta carta. Tá? A carta ela foi entregue aos irmãos da igreja de Roma através de Febe. Isso aí está lá no capítulo 16, nos 2 primeiros versículos. Tá? Febe, ela era uma mulher, tá? Ela era uma crente da igreja lá de Cencreia. Tá? Cencreia, irmãos, era uma cidade portuária que ficava ali bem pertinho de Corinto. Então, Paulo foi o autor, Tércio foi quem redigiu e Febe foi quem levou, quem estava responsável por levar esta carta até Roma. E com relação ao seu estilo, aí, a sua forma de escrita, né, essa carta ela foi escrita em forma de diálogo. Tá? Inclusive tem aí uma série de partes da epístola que são baseadas em perguntas e respostas. Então o estilo de escrita dela é em forma de diálogo. Tá? E em relação ao conteúdo, né, quais são aí vamos dizer assim, os propósitos desta epístola? Tá? Então tem aí alguns. Primeiramente, né, o primeiro propósito de Paulo era se apresentar para os irmãos da igreja de Roma. Tá? Por quê? Porque quando Paulo escreveu essa carta, ele ainda não havia estado em Roma. Ele não tinha passado por lá ainda. E Paulo, ele também não foi o fundador, vamos dizer assim, da igreja de Roma. Mas isso aí nós vamos ver em mais detalhes um pouco mais à frente, um pouco mais adiante a gente vai falar sobre isso. Tá? Mas de qualquer forma, um dos propósitos é Paulo se apresentar aos irmãos que estavam em Roma. Segundo propósito que nós vemos aí,
Paulo ele queria sintetizar a sua mensagem antes da sua ida para Roma, porque Paulo ele tinha um desejo muito grande de ir até Roma. A gente vai ver um pouco mais à frente, né, que ele tinha na verdade o objetivo de ir para a Espanha, mas ele queria aproveitar e passar em Roma também e de repente estabelecer ali uma base missionária, tá? Mas de qualquer forma ele queria, a gente está falando de propósito da carta, ele queria sintetizar sua mensagem antes de ir para lá, né? Paulo ele queria registrar, vamos dizer assim, o evangelho que ele já pregava há mais de 20 anos, no intuito de acabar com qualquer ideia errada dos romanos, vamos dizer assim, sobre ele, devido a talvez possíveis boatos, né? Paulo não tinha ido lá ainda, enfim, então muitos boatos podem ter surgido, então Paulo ele queria acabar com qualquer ideia errada também. Como nós comentamos, ele também tinha o objetivo de fazer de Roma uma base missionária, né? Paulo ele tinha o desejo de pregar o evangelho na Espanha e ele queria contar de alguma forma com Roma como uma base missionária para apoiá-lo nessa viagem, né? Então, como eu já comentei, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. E além disso, Paulo também queria, vamos dizer assim, corrigir alguns problemas na igreja de Roma, né, que estavam sendo causados aí por atitudes erradas dos judeus para com os gentios e dos gentios para com os judeus, tá? Então Paulo ele mostra na carta aos Romanos que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação tanto dos judeus quanto dos gentios, tá? Então basicamente nós temos aqui nessa tela algumas características aí que se referem à carta de Paulo aos Romanos, tá? A autoria do próprio Paulo foi destinada aos crentes judeus e gentios da igreja de Roma, foi escrita aproximadamente no ano 57 depois de Cristo, e Paulo nessa ocasião ele estava em Corinto, hospedado na casa de Gaio, que era um cristão que foi por ele batizado lá em Corinto. Essa carta foi redigida por Tércio, foi entregue por Febe, né? Febe é um nome feminino, foi escrito em forma de diálogo, e estão aí também os propósitos, né, dessa carta, de apresentação, de sintetização de mensagem, de correção de alguns problemas de atitudes da igreja, e o intuito também de tornar a igreja de Roma numa possível base missionária. Bom, e a mensagem principal, né, da epístola de Paulo aos Romanos é a doutrina, vamos dizer assim, da justificação pela fé, mediante a graça divina. Então é a justificação pela fé. Irmãos, justificar significa tornar justo. É como, por exemplo, quando um juiz ele determina, né, ele torna alguém justo, né, ou seja, nenhuma pena passa mais a existir para aquela pessoa porque ela foi tornada justa, ela foi justificada, tá? E Paulo ele destaca o fato de que o problema do pecado e a necessidade humana da justificação, elas são assim universais, tá? Ou seja, o problema do pecado e a necessidade da justificação são coisas universais, ou seja, abrangem aí toda a humanidade, não importa se é judeu, não importa se é gentil. E a carta mostra a condição do homem devido ao pecado e mostra também a salvação em Cristo, ou seja, ela mostra o significado da obra de Cristo em prol da humanidade, tá? Então, em outras palavras, irmãos, para resumir, a Epístola aos Romanos ela expõe os chamados fundamentos da doutrina cristã, tá? Então, basicamente, esta é a mensagem principal da Epístola de Paulo aos Romanos. E o versículo-chave, ou seja, o versículo central, né, dessa epístola, está lá no capítulo 5, versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos detalhar muito ainda a interpretação deste versículo, até porque, como eu comentei com os irmãos, né, o detalhamento aí da epístola vai acontecer a partir da próxima lição. Hoje a ideia é uma visão mais panorâmica, mais abrangente, tá? E uma curiosidade aí para os irmãos, essa carta
essa carta de Paulo aos Romanos, ela é a carta mais longa, ela é a carta mais extensa, né, se comparada aí com as outras cartas, né? Lembrando que a gente está falando das 21 epístolas somente, não é o livro mais longo da Bíblia, não é isso. É a epístola ou carta mais longa. Muito bem, nós falamos aí um pouco sobre as características básicas da epístola aos Romanos, né? E dentre essas características, dentre essas informações que foram mencionadas acerca dessa carta, nós falamos que o autor desta carta é o apóstolo Paulo. Então, nós vamos ver agora, de forma bastante resumida, alguns detalhes sobre a vida e sobre a obra de Paulo, que é o autor desta epístola, tá? Então, primeira coisa, Paulo, ele era natural de Tarso. Tarso ele era uma cidade lá da Cilícia, tá? Hoje, para os irmãos terem uma ideia, é território turco. Tá? Então depois eu vou mostrar aí no mapa mais à frente, né? Tem um mapa aqui que eu coloquei, e aí eu vou estar mostrando no mapa onde fica essa região aí que Paulo nasceu. Tá? Então Paulo é natural de Tarso, por isso que o nome dele, né, colocado na Bíblia como Paulo de Tarso. Aliás, uma curiosidade, né? Às vezes as pessoas podem ler a Bíblia e falar Paulo de Tarso, achar que o de Tarso é sobrenome. Não, de Tarso não é sobrenome do Paulo, não. Né? Paulo de Tarso significa Paulo que é natural da cidade de Tarso. Tá? Então, ele é de Tarso. Outra informação sobre ele. Paulo, ele nasceu num lar judeu e ele herdou por direito de nascimento a cidadania romana. Tá? Então, para os irmãos terem uma ideia, era possível se tornar um cidadão romano por nascimento, né, assim, nascido de pais que já fossem cidadãos romanos, ou então por compra desse título. Né? Então Paulo ele herdou essa cidadania romana por nascimento. Então significa que Paulo aí, ele tinha uma dupla cidadania. Ele tinha cidadania tanto de Israel quanto de Roma. Tá? Então ele herdou essa cidadania romana por nascimento, porque seus pais eles eram cidadãos romanos. Tá? Paulo, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6, ele era filho de fariseus. Ele era filho de fariseus e ele também se tornou um fariseu, né, formado aí na escola de Gamaliel. Né, ele se formou aí aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um doutor da lei, né, foi um mestre da lei. Ele foi líder aí dentre as autoridades do Sinédrio. Né. E apenas para lembrar os irmãos, nessa ocasião que ele estudou com Gamaliel, ele não se chamava Paulo ainda, ele se chamava Saulo, né, Saulo de Tarso. Tá? Então ele era fariseu e filho de fariseus também. E ele estudou junto com Gamaliel, que era um dos principais da sinagoga. Né? Então Paulo ele era também profundo conhecedor da lei. E não somente conhecedor, mas Paulo também ele era muito zeloso pelo judaísmo. Isso obviamente devido aí à sua formação como fariseu. E esse zelo pelo judaísmo é o que acabou motivando Paulo a se tornar um perseguidor, né? Motivou ele a perseguir de maneira bastante ferrenha os cristãos daquela época. Tá? Esse zelo que ele tinha pelo judaísmo que o motivou a ser também um perseguidor. Tá? E a Bíblia nos fala que foi um encontro de Paulo com Jesus ressuscitado aí no caminho de Damasco, que é a capital da Síria, que fez com que ele tivesse a sua vida transformada, ou seja, de perseguidor ele se tornou um seguidor de Jesus e passou a ser perseguido, tá? E após isso ele se tornou aí ou vamos dizer assim, depois de Jesus, né, o maior missionário que a gente tem aí na Bíblia, né, um cara que fez assim uma obra bastante significativa
A parte doutrinária que nós aprendemos aí nas cartas de Paulo são muito ricas, né, de informações. Tá? Então, basicamente, nós temos aqui algumas informações sobre Paulo. Nós vimos algumas informações sobre a carta que ele escreveu aos Romanos, e aqui nós temos algumas informações sobre ele. E aqui, irmãos, nós temos aí um resumo, vamos dizer assim, cronológico sobre as chamadas viagens missionárias de Paulo, e falando também aí sobre a data aproximada de sua prisão e de sua morte. Tá? Então aqui do lado direito nós temos um quadro, né, dizendo aí que entre 47 e 49 depois de Cristo, Paulo fez aí sua primeira viagem missionária. Em 50 depois de Cristo aproximadamente, ele participou do chamado Concílio de Jerusalém, que foi aquela reunião entre os líderes ali cristãos para falar sobre a questão de circuncisão dos cristãos não judeus, enfim. Depois nós temos entre 50 e 53 depois de Cristo a segunda viagem missionária. De 53 a 57 a terceira viagem missionária. Olha que interessante, ó. Em 57, que foi quando ele escreveu a Epístola aos Romanos, ele estava praticamente aqui no finalzinho da sua terceira viagem missionária, ó, porque ele estava na terceira viagem missionária ainda, e ele escreveu a Epístola aos Romanos. Aproximadamente um ano depois, né, 58 depois de Cristo, ele foi preso em Jerusalém. Entre 60 e 62 ele ficou preso em Roma, e no ano de 67 aproximadamente ele foi executado. Então aqui nós temos, irmãos, do lado esquerdo um mapa que resume aqui para os irmãos as três viagens, não somente as três viagens missionárias de Paulo, mas também a viagem, né, que ele fez aí preso pelos soldados romanos até Roma. Tá? Então Paulo, na ocasião em que essa epístola foi escrita, ele estava aqui, ó. Ele estava aqui na cidade de Corinto, né? Os irmãos lembram que estava lá na casa de Gaio, quando ele escreveu esta carta, tá? E os irmãos percebem aí que Paulo ele foi um grande missionário. Olha só, ele estabeleceu o trabalho de missões, ó, desde Jerusalém até aqui em cima na ponta aqui, ó, da Macedônia, aqui na região do chamado Ilírico, tá? Então Paulo fez um trabalho assim bastante extenso, né, em termos de trabalho missionário, lembrando que naquela época não tinha os recursos que tem hoje para fazer missões, né? Era um trabalho bem mais árduo, tá? Então, voltando aqui, irmãos, né, e tem aqui só a curiosidade para os irmãos, tá? Essa linha vermelhinha aqui, que é essa mais curtinha, né, saindo aqui de Antioquia, né, passando aqui pelo Chipre, enfim, depois voltando de novo pelo mesmo caminho. Tem a primeira viagem missionária, essa segunda linha aqui, que é uma linha mais roxinha, tá vendo? Sobe por aqui, ó, vem descendo, dá toda essa volta aqui e vem para cá, para Jerusalém. É a segunda viagem missionária, e a linha em verde diz respeito à terceira viagem missionária. E essa linha pontilhada já é a ida de Paulo a Roma, onde ele estava aí preso, tá? Mas voltando aqui à questão da carta, Paulo ele estava aqui em Corinto, né, quando a carta foi escrita, e ele planejava voltar aqui para baixo, para Jerusalém, tá? Ele planejava voltar para cá para entregar pessoalmente uma oferta de socorro para as igrejas gentias, uma oferta de socorro das igrejas gentias para os crentes lá de Jerusalém, para os crentes pobres. Então tinha uma série de crentes que eram pobres em Jerusalém, e Paulo estava com uma oferta de socorro das igrejas gentias para levar para eles. E depois que ele viesse aqui para Jerusalém, ele pretendia ir para a Espanha, né? Aqui a Espanha não está aqui no mapa, né? Ele estaria aqui mais à esquerda, mas ele pretendia ir para a Espanha para levar o Evangelho. E nesta ida para a Espanha, ele pretendia visitar de passagem a igreja de Roma, né, que tá aqui em cima, ó, e possivelmente ali receber a ajuda dos crentes para prosseguir na sua caminhada aqui mais para região oeste, tá? Porque aqui Paulo já tinha evangelizado praticamente todos os locais. Então ele pretendia voltar para Jerusalém para levar essa oferta de socorro e depois partir para a Espanha, e pretendia dar uma passada em Roma
para conhecer a igreja de lá, para conhecer os irmãos e também para ter Roma como uma base missionária para ajudá-lo a ir até a Espanha. Então Paulo, ele saiu de Corinto e ele veio para Jerusalém, só que aí ele acabou sendo preso aqui embaixo em Jerusalém, ficou preso ali por aproximadamente 2 anos, e depois daqui ele é levado para Roma, essa linha pontilhada aqui laranja, ele faz todo esse trajeto e ele é levado preso também para Roma. Lembrando, né, nós já falamos sobre isso, que Paulo, ele não foi o fundador da igreja que estava em Roma, né? Mas ele tinha um desejo, vamos dizer assim, ardente de visitar esta igreja. Tá? Então essa igreja ele não foi fundada por ele. Uma das teorias que se tem a respeito da fundação dessa igreja é que, conforme está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 10, lá diz que muitos foram evangelizados, né, no dia do Pentecostes, e dentre eles haviam os chamados forasteiros romanos. Então parte desse trabalho aí que aconteceu em Roma se iniciou no dia de Pentecostes. Tá? Então está lá em Atos 2:10. Enfim, então basicamente aqui só para os irmãos terem uma ideia visual da abrangência do trabalho missionário que Paulo fez, né, ter mais ou menos aí uma ideia, né, de onde é que ficava a cidade que ele estava quando a carta foi escrita e quais eram as intenções de Paulo, né, de voltar para Jerusalém para levar oferta e depois também passar por Roma, né, estando aí a caminho da Espanha. E aqui uma outra curiosidade para os irmãos, ó, Paulo nasceu aqui, ó. Aqui está a cidade de Tarso, que pertencia à Cilícia, tá? Então está aqui, ó, Tarso. Né? E os irmãos vão ver aqui no mapa depois com calma, né, as cidades onde foram estabelecidas igrejas e onde inclusive parte das epístolas aí foram escritas, né? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, a cidade de Colossos, né, Epístola aos Colossenses. Olha só, Filipos, né, a Epístola aos Filipenses foi escrita para essa igreja. Tessalônica, né, dos Tessalonicenses, enfim. Aí tem as 7 igrejas da Ásia também, que constam lá, uma outra curiosidade, lá no livro de Apocalipse, né. Ó, tá aqui, tá vendo? Ó, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ó, Esmirna, né, as 7 igrejas aí da Ásia, né, estão todos aqui, ó, Ilha de Patmos, onde João ficou preso e onde ele teve aquela visão ali do Apocalipse. Enfim, tem um resumo bastante interessante neste mapa. Tá? Então, basicamente, Paulo ele escreveu a Epístola aos Romanos no finalzinho da sua 3ª viagem missionária, só para resumir, estando aqui em Corinto, hospedado na casa de Gaio. Bom, e a leitura bíblica, né, da lição de hoje, conforme aí a revista, ela está lá no livro de Romanos, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 17. Então nós vamos fazer aqui uma leitura rápida, onde logo em seguida nós vamos destacar alguns pontos que são importantes. Tá? Essa aqui é uma parte bastante introdutória, né, da carta aos Romanos. Então diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça ocasião de ir ter convosco.
porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, melhor dizendo, e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Bom, irmãos, de forma bastante resumida, nos versículos aí de 1 a 7, Paulo ele explica, né, quem ele é e quais são as suas credenciais. E ele chama a atenção dos irmãos de Roma para Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo, vamos dizer assim, era o mais importante denominador comum entre ele e os crentes lá de Roma. E nos versículos 8 a 17, Paulo fala dos seus sentimentos em relação aos crentes romanos e também fala sobre as razões de querer visitá-los, tá? E no primeiro versículo, como nós já lemos, Paulo ele faz a sua apresentação pessoal aos romanos, né? Ele diz aqui: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo ele diz que era, aí, na sua apresentação pessoal, primeiramente servo de Jesus Cristo. Irmãos, Paulo ele poderia ter se apresentado como um cidadão romano, porque os irmãos se recordam que nós vimos que ele era um cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, ele tinha cidadania de Israel e também de Roma. Então ele podia ter se apresentado como um cidadão romano, mas ele apresentou a si mesmo como um servo, tá? Um servo de Jesus Cristo. E era impensável, irmãos, para um cidadão romano identificar a si mesmo como um servo. Tá? Enfim, Paulo ele iniciou a sua carta se apresentando como servo de Jesus Cristo. Aqui ele está falando, irmãos, só para pontuar bem isso, sobre um estado de servidão no qual a pessoa se submete voluntariamente por amor. Tá? Então, um estado de servidão, a pessoa serve de forma voluntária e por amor, diferente de uma servidão que ela é imposta por alguém, como era comum inclusive no Império Romano. Tá? Então, ao usar esse termo, Paulo ele enfatiza a sua sujeição pessoal a Jesus Cristo. E ele não se apresenta somente como servo de Jesus Cristo, ele se apresenta também, ele coloca aqui, chamado para apóstolo. Então Paulo aqui ele é colocado, vamos dizer assim, no mesmo nível dos 12 apóstolos e das demais autoridades designadas por Jesus para o seu serviço. Tá? E apóstolo significa o quê? Significa enviado. Tá? Apóstolo significa enviado. É aquele que tinha autoridade para criar e para supervisionar igrejas, inclusive para discipliná-las também quando fosse necessário. Então reparem, irmãos, que ele diz chamado para apóstolo. Então ele está deixando bem claro aqui que esse título de apóstolo não era um autotítulo, ou seja, ele não tinha dado esse título para ele mesmo, né, como muitos fazem nos dias atuais. Eles criam nomes, funções, títulos, sempre para estar em destaque. Né? Esse não era o objetivo de Paulo. Paulo ele sempre atuava de forma a Cristo ser o destaque, e não ele. Tá? Então não era um autotítulo. Né? Ele foi chamado efetivamente para ser apóstolo. Tá? E uma das características aí do apóstolo é ter, ter tido, vamos dizer assim, um encontro pessoal com Jesus. O que aconteceu com ele também na estrada de Damasco, na estrada para Damasco. E ele continua também na sua apresentação pessoal dizendo: separado para o Evangelho. Paulo ele foi separado por Deus como ministro do Evangelho, irmãos, cuja missão era pregar o Evangelho genuíno, principalmente para os gentios.
Tá? Então Paulo, ele tinha convicção da sua chamada e tinha também convicção da sua missão. Tá? Então ele se apresenta aí como servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho. E reparem, irmãos, que essas credenciais apresentadas por Paulo no início da sua carta, elas não exaltam de forma alguma a si mesmo. Né? Paulo não exalta de forma alguma a si mesmo e nem os seus predicados, mas exalta quem? A Jesus Cristo. Onde, aliás, né, após dizer o seu nome, ele já inicia a carta falando de Jesus Cristo e se colocando na posição de servo. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que estão na obra do Senhor e que gostam de se apresentar falando sobre feitos, sobre cargos, sobre títulos, sobre trabalhos que faz, enfim, começa a se colocar numa posição para ser admirado pelas pessoas. Paulo não, Paulo ele sempre fazia com que a atenção se voltasse para Jesus Cristo e não para ele. Tá? Então, reparem que essas credenciais elas não exaltam de forma alguma Paulo, mas sim exaltam a Jesus Cristo na vida de Paulo. E aqui, irmãos, no versículo de número 10, ainda no capítulo 1, né, nós já lemos lá na leitura bíblica, diz assim: pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Tá? Paulo, irmãos, diz que orava sempre a Deus para que pudesse visitar os irmãos lá em Roma. E olha que coisa interessante, né? Ele diz que orava a Deus pedindo pela vontade de Deus, né, para que tivesse uma ocasião para ir ter com eles, né, para estar lá com os irmãos em Roma. Então aqui nós temos algo muito profundo para a nossa meditação, irmãos. Paulo, ele, como nós já falamos, ele desejava muito visitar os irmãos em Roma. Só que acima do seu desejo prevalecia a vontade de Deus. Repara que ele diz, pela vontade de Deus. E então por isso Paulo ele orava pedindo para que Deus não somente confirmasse, mas preparasse uma ocasião para essa visita. Agora, o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que acima dos nossos desejos e vontades deve estar sempre a vontade de Deus. Agora, isso é uma coisa muito fácil, isso é uma coisa muito simples, quando a vontade de Deus ela é a mesma que a nossa. Se eu desejo algo e esse também é o desejo de Deus, aí é muito fácil, né, eu dizer que as vontades ou os desejos de Deus estão acima dos meus. Agora, e quando a vontade de Deus não é igual à minha? E quando a vontade de Deus não é igual à nossa? Qual é a nossa reação? E aí cabe comentar, irmãos, que quando isso acontece, né, do desejo de Deus ser diferente do desejo da pessoa, tem muitos que desanimam, perdem a fé, muitos aí mais exaltados se revoltam contra Deus, tem alguns que simplesmente fingem que não sabem que a vontade de Deus é diferente ou que não lhe fora revelada e acabam agindo aí por conta própria, né? Quando Deus se manifesta, quando Deus manifesta uma vontade contrária à sua vontade pessoal, acaba aí agindo por conta própria. E isso acaba sendo um grande problema, irmãos, na vida dos crentes. Por quê? Porque quando nós agimos de acordo com a vontade e com a direção de Deus, a responsabilidade pelas consequências ela é toda de Deus, ela é toda do próprio Deus. Deus se responsabiliza por tudo quando nós agimos sob a vontade e sob a direção dele. Agora, quando nós agimos de acordo com a nossa vontade, ou seja, não levando em consideração a vontade divina, aí a responsabilidade por todas as consequências advindas da nossa escolha passa a ser nossa, toda nossa. Então Deus ele acaba se abstendo da responsabilidade porque nós agimos por conta própria. Tá? Então, nossas vontades elas devem sempre ser apresentadas diante de Deus. E caso Deus responda, né, dizendo que a vontade dele não é a mesma que a nossa, nós temos sempre que optar pela vontade dele,
Por quê? Porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Bom, irmãos, aqui nós temos aí vamos dizer assim, um esboço geral, tá, da Epístola aos Romanos. Como a gente já comentou, a gente não vai detalhar nada nesta lição. O detalhamento começa a partir da lição de número 2. Mas aqui nós temos aí um esboço geral desta carta, tá? Ou seja, é uma visão aí abrangente, uma visão panorâmica da carta aos Romanos, porque o detalhamento ele vai acontecer no decorrer do trimestre. Então nós temos aqui, neste esboço, nós temos aí a introdução, né, que começa ali no capítulo 1, né, na verdade está no capítulo 1, nos 17 primeiros versículos. Tá? Depois, a partir do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do terceiro capítulo, fala aí que todos precisam de salvação, ou seja, fala sobre a necessidade de salvação tanto dos judeus quanto dos gentios, né, uma vez que o pecado ele faz parte da natureza humana de todos, né? Então, tanto judeus quanto não judeus pecaram e precisam do perdão e da salvação. Aí depois ele detalha aqui, tá vendo? Ó, os não-judeus, né, capítulo 1, versículos 18 a 32, depois os judeus, e depois aí todos, falando que todos têm culpa, né, nenhum deles está livre da culpa. Depois nós temos, a partir do versículo 21 do capítulo 3 até o versículo 25 do capítulo 4, ele fala aí sobre como Deus salva as pessoas. Aqui ele fala especificamente, irmãos, sobre a justificação pela fé, né, mencionando ainda o exemplo de Abraão neste contexto. Tá? Depois ele fala aqui, a partir do capítulo de número 5 até o final do capítulo 8, ele fala sobre a nova vida em união com Cristo. Tá? Então ele fala aí sobre as diversas bênçãos relacionadas à condição de justificados, né, diante de Deus. Né? Então ele fala sobre isso. Né? E depois tem a divisão, né? Aceitos por Deus, livres do poder do pecado, livres do domínio da lei, livres pelo poder do Espírito Santo e vitória por meio de Jesus Cristo. Aí distribuídos do capítulo 5 até o capítulo de número 8. Depois ele fala no capítulo de número 9 até o final do capítulo 11 sobre Israel no plano de Deus, ou seja, ele fala sobre o povo escolhido no plano da salvação, fala sobre os planos de Deus para Israel. Depois no capítulo 12 até o versículo 13 do capítulo 15, ele começa a falar aqui sobre a vida cristã, falando aí sobre a parte prática, ou seja, sobre a vida dos que são justificados pela fé. E quando eu falo vida, né, irmãos, vida aqui referente à maneira que o cristão deve viver, a maneira que o cristão deve se comportar, que a gente está falando sobre comportamento. Tá? E aí a partir do versículo 14 até o último versículo do capítulo 15, nós temos a conclusão da carta, e depois no capítulo de número 16 nós temos aí as palavras finais de Paulo. Tá? Então, basicamente nós temos aí duas, vamos dizer assim, grandes divisões. Tá? A primeira delas, do capítulo 1 até o capítulo 11 inteiro, que diz respeito ao que acreditar. Lembra que a gente está falando sobre os fundamentos da fé cristã, né? Então naquilo que se deve acreditar. E a partir do capítulo 12 até o final da epístola, ele está falando sobre comportamento, sobre como deve se comportar o cristão justificado, o cristão salvo. Então basicamente aqui nós temos um esboço de toda a carta de Paulo aos Romanos, e nós estaremos estudando em mais detalhes. Nós estamos passando aí por todos esses capítulos e versículos, e estaremos detalhando mais a partir da lição de número 2, a partir da próxima lição.
E para terminar a lição de hoje, irmãos, apenas aí como uma curiosidade para os irmãos, né? Martinho Lutero, aí, o líder da Reforma Protestante, né? A história nos diz que depois que Martinho Lutero ele leu na carta aos Romanos que a salvação ela se dá pela fé, né, e não pelos rituais da igreja, que é aquilo em que ele acreditava naquela ocasião e que todos os católicos romanos continuam acreditando, né? Depois que ele leu em Romanos que a salvação é pela fé e não por esses rituais da igreja, nasceu a chamada Reforma Protestante. Então a gente vê aqui a influência da carta de Paulo aos Romanos no que diz respeito ao chamado protestantismo, né? Lembrando aos irmãos que nós somos protestantes. Tá? Então, como a gente comentou, o objetivo de hoje era somente passar para os irmãos aí uma visão bastante abrangente, bastante panorâmica, né, da Epístola aos Romanos, como uma aula introdutória deste trimestre. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.